porque já fica... Boa noite, galera. Mais uma vez aqui, nós estamos afinadíssimos para a segunda live. Essa live eu tô me empolgando, viu? Cada dia uma coisa nova, ó. Tô até com o prêmio que daqui a pouco vai ser sorteado. Tá vendo aqui? Essas pulseiras da Vila Criativa. Tô me sentindo hoje. Tô toda me sentindo. Inclusive, eu quero até pedir a vocês que estão já chegando para dar uma olhada lá na @rede de produtores e participem. Podem tentar mesmo, participem, porque o sorteio ainda não rolou, mas durante a live vai rolar e daqui a pouquinho a gente vai dizer quem vai ser o vencedor de uma dessas pulseiras aqui. Claro, a pulseira já está guardada, viu, por favor? É que hoje eu tô sendo menina propaganda, literalmente, das pulseiras da Vila Criativa, que é a nossa parceira. Mas, enfim. Hoje o meu convidado, estouradíssimo, Valdir Andrade. Daqui a pouco tá chegando. Mas primeiro eu tenho que falar de mim, né? Bem, meu nome é Reni Barbosa, para quem não conhece. De batismo Renilce, né? Mas eu sou produtora cultural. Atualmente tenho labutado aí com o nosso mercado baiano e estou seguindo em frente com os meus colegas para, de fato, a gente estar realizando bons eventos e um fortalecimento cultural em cima do projeto Rede Produtores. Muita gente está me perguntando o que é Rede Produtores, vocês irão acender as chamas da Rede de Produtores mais na frente, porque a gente vai estar passando informações para vocês, inclusive até para se associar à Rede de Produtores. Mas, na verdade, é um grupo que realiza o network. Nosso grupo precisa de um fundamento. Eu entendo que existem outras nomenclaturas, mas eu compreendo que a gente precisa de um fortalecimento. E esse fortalecimento existe a base, que é a informação. Então, o nosso grupo existe para isso, para informar as pessoas e sair do anonimato, que é muito de encontro à primeira live, né? Que a gente falou muito assim, quem é que iniciou ou quem é que realiza tal evento? Então, a oportunidade tem que fazer acontecer e este momento foi criado agora com a Rede de Produtores. Mas, além disso, eu vim aqui também falar que toda terça-feira, pelo menos até se prove o contrário, até as coisas começarem a melhorar, né, com relação a esse cotidiano da pandemia, a gente vai realizar algumas lives interessantes que, de fato, seja de grande importância para o nosso segmento, independentemente do que você trata, porque eu sou formada em publicidade e propaganda e, evidentemente, sou produtora cultural, então a produção está em mim. E eu entendo também que, de uma certa forma, a produção está em vocês. Meu convidado acabou de chegar. Estou felicíssima por isso. Rapidinho. Deixa eu falar logo de Valdir, gente, por favor. Bem, o tema de hoje é um tema pertinente para toda a galera. Que é o seguinte, ó. Comercialização artística para o novo cenário mercadológico de eventos. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que você está fazendo na sua região? O que é que você pretende na sua região realizar dentro do que nós estamos passando em um cenário delicado com relação à comercialização? E o nosso amigo hoje que acabou de chegar, Valdir, ele é a pessoa mais ideal para estar falando sobre esse assunto, porque a gente tem que se associar com o que é bom e com o que é qualidade. Então, esse nosso convidado, não estou rasgando cera dele, não. A gente tem que ser coerente nas nossas coisas, né? Então, vou chamar agora nosso amigo Valdir, que está em um evento, inclusive, está sendo super generoso. Poxa, cara, que prazerzaço te receber. Rasgou uma seda danada pra mim agora aí, hein? Porque assim, Rapaz, tô me sentindo. quando você colocou assim no Instagram, irei participar com a colega, eu não vou mentir, eu fiquei nervosíssima. Porque assim, é uma referência, cara, que você tem com a gente, assim.
pelo menos os produtores têm que falar, a gente tem que valorizar nosso segmento. Você é um Isso. músico, você é um músico, a gente sabe disso, é um publicitário, entende de tudo, né? Porque você se coloca no lugar do músico, você se coloca no lugar do empresário, você se coloca no lugar do produtor. Então você entende que esse momento é um momento único, é um momento muito importante para todos nós. Eu acho que talvez, não vou dizer a você que foi estrategicamente a sacada, mas talvez o Deus me iluminou nesse momento de pandemia, muito mais nesse contexto de mostrar mesmo a cara daqueles que fazem a diferença. E você é um cara que contribui muito pra gente, independente de qualquer coisa. Apesar que você ainda vai falar, mas eu tenho que mostrar isso aqui, porque Simone Carreira me deu esse presente. Novos Baianos Ah, que hoje. alegria. Esqueceu, cara. Que coisa, que experiência é aquela, hein? Aquilo aí Louca. daria uma live só pra gente falar daquela experiência da gente, nós baianos lá em Arembepe, né? Lembra disso? Exatamente, exatamente. Um ano fez. Já fez um Fez um, ano. fez um ano, né? Não, Fez um isso ano. fez em Foi. abril, né? Eu não lembro se Foi foi em março, foi março. março, né, do ano Foi, passado que foi, nós foi, fizemos. foi. Foi aniversário da cidade. Em comemoração da Aldeia Hippie, né? Eu acho que os E que 50 foi a anos da Aldeia Aldeia Hippie. Hippie. Isso. E aí com E os novos foi baianos a muita gente passa adrenalina naquela muita. chuva Não, maravilhosa. olha. Lembra que faltou luz na cidade, né? Sim. Não era faltar luz no lugar, não. Faltou luz na cidade toda. E eu Chuva, louca. goteira na mesa de som, né? A O passagem de chão, som atrasou só umas 7 horas, né? Só umas 6, 7 lama, horas. lama até não poder botar mais, né? Bem E eu hippie, né? desesperada. Bem Muito, hippie. muito hippie. Foi E muito aí hippie, né? diz assim, Rini, eu não sei se a gente vai fazer o show, né? Eu falei, você é louca! Eu vou morrer! Eu tava infernizando lá, eu nunca infernizei, mas foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade. Olha, Mas vamos lá. você tá toda produzida, toda maquiada. Eu já quero pedir desculpa Estou. pela discrepância entre a tela de cima e a de baixo, meu povo, porque eu tô no meio de um trabalho, né? Até é bom explicar para Sim, todo mundo. é importante você falar isso. Amanhã tem a inauguração do drive-in lá do Centro de Convenções, né? Que é o primeiro drive-in de Salvador que vai começar a operar. E eu tô lá fazendo o show de abertura no evento para convidados amanhã com a minha banda, que é a versão brasileira Herbert Richard. Então eu tô no meu momento produtor músico, aí eu deixei o pessoal montando o palco lá, saí, vim pra cá pra falar com você e volto para lá, entendeu? Vou Assim, passar o então som. eu tô com cara de pessoa que tá trabalhando, entendeu? É até bom Você pra tá com dar cara de produtor, cara de produtor, exatamente. literalmente. Literalmente, exatamente. E você, Reni, eu falando sobre comercialização, e você botou uma responsabilidade, dizendo, ninguém melhor do que Valdir. Eu digo, meu Deus. Valdir, pelo Senti a amor de Deus, pressão. Valdir, você pode falar, como eu citei antes, não tô puxando o saco não, mas vamos lá, vamos ser justos. Você trouxe bandas nacionais para Salvador, Sim, sim. né? Chegou, além da sua expertise com marketing, né? Você Isso, fez uma boa participação para quem é Vitória, viu, galera? Ele contribuiu bastante no Vitória, né? exatamente. Foi gerente de marketing do Vitória. Tem Isso, essa experiência de estar com os Beatles do Brasil, que é Novos Baianos, né? Não deixa de isso, ser. isso. Teve a experiência com o nosso eterno e somos gratos pela arte dele, do Moraes. Moreirão. Você trabalhou Grande com o Moraes, Moreira. Nossa, né? sim, sim, Com sim. Davi Moraes, com Paulinho Boca. A Simone trabalha muito com o Paulinho Boca, então eu tenho essa Meu referência também de amigo, ter também Paulinho, me ligou hoje Paulinho falando da Boca. live, falando assim, ó, você vai estar na live de Reni hoje, né? O Paulinho me ligou hoje pra falar, foi. Fiquei toda vez agora. Porque Paulinho é maravilhoso. E aí você traz uma galera, Lineker, fala aí, me lembre mais pessoas aí que você Ah, trouxe. nossa, meu Deus, Reni. Cavadão, Tem Cavadão, Ira, Fafá de Belém, Alceu Valença, nossa, meu Deus, Raimundos, Johnny Hooker, esse médio mercado todo, eu tenho, assim, é o que eu mais me orgulho. Cascadura, né? Você fez aquela Sim, situação sim, com sim, Cascadura fiz que eu muito trabalho. encontrei até Serginho do Adão Negro indo pro show todo empolgado e tal. Então, assim, Enfim, você se colocou demais, assim. Se disser assim, poxa, qual é a minha contribuição aí? Aí você vai dizer que é mínima, mas não é mínima. Para quem está conhecendo agora, eu não, acho que é eu justo acho que a que você pandemia veio para, de fato, trazer para a gente a noção exata do tamanho do trabalho da gente, Reni, porque eu acho que foi na pandemia que talvez
a gente conseguiu ter noção da quantidade de pessoas que dependem do nosso trabalho, assim, né? A gente está falando de uma... nós temos uma... Quando eu falo nós, assim, existe um grupo de produtores, nós montamos um grupo chamado Produtores BA, com vários produtores da cidade, enfim, produtores alguns do interior do estado também, e a gente começou a levantar números, isso até para a gente poder embasar os nossos pedidos, as nossas solicitações, e dar aos órgãos, né, públicos a noção exata do tamanho do nosso trabalho, do alcance. E a gente chegou a números absurdos, assim, são números realmente importantes. A quantidade de pais e mães de família que depende diretamente ou indiretamente do nosso trabalho, das nossas iniciativas, é muito grande. Porque quando a gente vê um show, assim, quando a pessoa olha para um show, a pessoa pensa muito na banda, no artista que está ali em cima do palco, né? Exatamente. E na produtora que está fazendo o evento. Mas você tem que pensar no cara que está vendendo o cafezinho ali na porta, no bilheteiro, no segurança, no cara da van que está levando a artista e o cara da gráfica que imprimiu os cartazes, Sim. no hotel, o cara que está atendendo a banda no restaurante do hotel, que ele veio da companhia aérea que vendeu as passagens, enfim, a cadeia é muito grande, entendeu? A cadeia é muito Exatamente. grande. Então, aí eu acho que a pandemia veio para trazer, a gente conseguiu, a gente nunca tinha feito isso, nunca tinha, nem eu, confesso a você, que eu nunca tinha parado para contabilizar, né, a quantidade de pessoas as pessoas que trabalham comigo ou que estão diretamente ligados a, né, eu fiz um projeto. Você gerou vida para essas pessoas, o quanto você contribuiu para essas Sim, pessoas. sim, sim, sim. São pessoas, Isso é importante, você a gente imaginar que em faz as coisas 2000. no automático também, né, Valdir? A gente quer muito realizar as coisas. Muito, muito. E aí a gente não para para contar. Exatamente, a gente se perde e não Eu tem não esse tenho momento. foto, sabe? Tipo assim, quando chega no final, não tem uma foto minha no evento, assim, sabe? É O pessoal verdade. fala, você é muito ruim do seu pós-venda como pessoa, assim, Sim, sabe? com Eu digo, bicho, marketing. alguém tinha que trabalhar, cara. Né? Aí alguém fala assim, cara, eu fui no seu show, não vi você. Eu falei, você não viu porque sinal de que eu tava trabalhando muito, entendeu? Né? Então, eu contabilizar que tipo, em 2019 foram quase 60 shows né, nos quais eu estive envolvido como produtor, porque se eu for contabilizar a quantidade de shows que eu atuei como músico, Aí aí a perde as gente vai lá contas. para 100, é sério, é quase um show a cada 3 dias, assim. Sim, sim, sim. Tem dia que 3 shows, 4 shows, finais de semana com 6, 7 shows, em 3 cidades, em 3 estados diferentes. Então, assim, eu vivo muito disso, eu escolhi isso, né? Você sabe, eu sou publicitário de formação, né? Trabalhei um tempo em agências de publicidade, no mercado publicitário. Depois fui para o mercado de construção civil, já fui corretor de imóveis. E quando você fala de comércio, né? Quando você fala de comércio, eu penso muito nisso. O quanto que esse meu trabalho como publicitário, né? Trabalhando com atendimento, tendo que negociar com o cliente. Depois, trabalhando na área de construção civil, que eu fui abrir uma empresa de construção civil, tendo que lidar com fornecedores, né, com venda de imóvel, comprar e vender e negociar. Isso me deu uma bagagem para trabalhar no meio de música e de produção que me ajuda muito nessa parte comercial, né? Eu lembro que quando porque eu sempre, tudo isso que eu fiz na minha vida, eu sempre tive música em paralelo, né? Eu era publicitário, mas eu tocava. Eu estava na agência de publicidade, mas no final de semana eu estava tocando. Eu estava na construção civil, não estava tocando. Até um dia que eu tive que decidir. Porque chegou um momento da minha vida que eu saía do show e ia direto, sem dormir, direto para a obra, no outro dia de manhã. Até um dia na vida que eu comecei a ganhar mais dinheiro com música do que com construção civil. Eu falei, agora eu vou seguir, Vamos dar o tempo. eu vou dar a chance de seguir o meu coração, mas com a certeza de que eu tenho condições de fazer um bom trabalho no mercado de produção e de música, não no mercado cultural, assim, né? Na área de Sim, sim. entretenimento, cultural. E aí eu cheguei com esse diferencial que eu conseguia negociar. Então, às vezes, é muito comum você ver, às vezes, o cara tem uma banda e ele não sabe dizer o preço da banda dele. Ele não sabe dizer quanto custa o cachê dele. Ele não tem Verdade. ideia de como sentar, de como fazer um contrato, de como, sabe? Isso é geral, não vai dizer que é segmento, não. Porque às vezes Pois as é, pessoas menosprezam algum determinado segmento. Isso é sim, geral. A gente, inclusive o próprio produtor, ele sente uma necessidade de entender qual o piso dele, onde ele pode chegar. Né? Às vezes a pessoa está explorando ele, e aí ele não isso. tem uma noção disso, mas só o fato da necessidade de estar dentro
do sim, sim. contexto de uma produção de ser visto para de fato ser lembrado como qualquer outra profissão, ele acaba se submetendo a algumas questões e que isso, infelizmente, às vezes, acaba se tornando uma pessoa vulnerável. Então, isso que Sim, você sim. colocou é importante, porque é importante também que as pessoas que estejam assistindo, ele entenda esse processo. E às vezes a É. gente também tem uma noção do que Tem, cobrar, assim, como até porque é cobrar. o seguinte, tem muito, assim, tem o próprio, né, o estigma que tem, né, na verdade é um preconceito, na verdade chega a ser, é um conceito de que a pessoa que trabalha com, é muito como você fala assim, eu sou músico, aí a pessoa pergunta, aí você trabalha com o quê? Né, tipo assim, É, né? Então assim, o meio, ele acaba sendo muito permissivo com práticas comerciais. Então, as pessoas não são tão rigorosas como deveriam e responsáveis com os pagamentos, com a pontualidade, com os acordos comerciais que são feitos. Então, é muito comum você ver, eu fui fazer um show e o cara não me pagou o cachê. O cara não recebeu o cachê de tal show. Ou então o cara me prometeu que ia pagar tanto e acabou pagando menos do que aquilo. Aí, ou então você vai trabalhar no evento, aí o cara chega depois do evento e diz, olha, não deu público, eu não tenho como te pagar. Então, assim, ou esse, não paga na data prevista. não, eu vou te falar, esse tipo de prática no meio do, por exemplo, da construção civil onde eu estava, isso é a morte do cara no mercado, entendeu? Você não vive. Se você fizer um acordo comercial na área de construção civil e você não pagar, o cara te bota na justiça, vai na sua casa, cobra suas coisas, Isso é acabou, você verdade. fica queimado no mercado. E no meio cultural, no meio do entretenimento, é muito permissivo, porque tem muito essa coisa essa coisa de tipo, é um hobby, né? Não, isso aí faz pelo amor à arte, cara, sabe? É, Você, sabe? Então, artista é profissão, entendeu? Produtor é profissão, músico é profissão. Então, assim, as pessoas têm que se dar valor, o valor tem que vir de dentro, né? Tem que de nós partir mesmos, da verdade. gente, Da entendeu? Para o gente, mercado, verdade. entendeu? Então, eu acho que isso me deu um diferencial. Então, assim, eu me orgulho muito de, sabe, são 17 anos agora, né, trabalhando nessa área. E, assim, eu poder andar de cabeça erguida, sabe, de cumprir os meus acordos. Eu não estou falando assim, dever nunca é problema. Todo mundo passa, às vezes, por uma dificuldade, você Todo passa como em qualquer segmento. Mas, exatamente. assim, a linha de você ser responsável, e a partir de agora, já entrando no assunto, né, da pauta aí, da sua É porque eu pauta, fiz um roteiro. Eu fiz um pois é, e eu roteiro. acabando com o seu roteiro todo, né? Tipo, já Não, vou. na verdade, você está falando um pouco do roteiro, porque assim, você já começou a falar sobre a questão, de uma certa forma, na verdade você já vai entrar, né? Sobre a questão das expectativas. A gente sabe que, quando eu logo. Engraçado, galera, quando eu chamei Valdir, foi engraçado, porque eu divulguei Luzia, mas eu já tinha escrito Valdir lá bonitinho, no meu roteiro. Só que eu não tinha feito ainda a ordem, né, das apresentações, etc. E aí Valdir chegou e fez assim, muito bem, parabenizou e tal. Eu falei, rapaz, você está sendo convocado agora, porque Foi. eu escrevi o projeto e coloquei o nome de Valdir, já pensando nessa onda. Porque assim, Valdir, na minha cabeça é muito desafiador, neste período que nós estamos passando, que é difícil, trabalhar nessa perspectiva da comercialização, porque para a galera que não sabe um pouco, existe dois tipos de comercialização na minha cabeça, Valdir. É aquela comercialização do cara que vende o artista, Sim, né, que está e vende o artista, e a comercialização do cara, no seu caso também, aquela que faz o formato dos eventos com o artista. sim, sim. Porque Eu vi existe. dos dois lados, né? De E contratado e você viu os contratante. dois lados. E quando Isso. eu escrevi, eu pensei nesse contexto. Eu falei, porra, eu preciso ver um cara que ele tenha essas duas situações assim para ser trabalhada. O cara que ele vende o artista em qualquer lugar, e isso acontece muito. Muita gente faz de forma maravilhosamente, mas você ter uma percepção de um espaço e ver um formato de um evento para inserir um artista e criar esse evento é uma outra cabeça. E a gente precisa ter uma noção disso. Eu acho muito valioso o produtor ele começar a ter esse interesse para ele ter um entendimento de mercado, porque eu vejo muito produtor que você pede para fazer, ele vai e executa. E ele precisa ser um ser pensante, independente Sim. da circunstância, porque a gente está entrando num mercado agora, um novo mundo, uma nova era, que as pessoas de fato ficam tanto resistentes.
em contratar ou convidar um produtor, um profissional para fazer uma atuação, que o cara é verde, o cara não pensa com você. E a gente está num caminho um pouco diferente de tudo que já vivemos. Desde a política sei lá, ao cara que vende bala. Então, talvez a bala dele não cause tanto efeito, né, por conta dessa questão da higienização e uma série de situações, do Sim. que o carinha lá que faz o evento, enfim. Então, eu queria que você compartilhasse essa questão das suas expectativas, o que você entende, o que você acha que pode acontecer, porque a gente não é o dono de tudo, né? Não tem. Na verdade, quando eu vi o título Uma receita disso. quando você colocou o título lá da live, né? Assim, expectativas do novo cenário mercadológico. Ó, se eu sentar aqui para falar desse novo cenário e com propriedade, eu vou estar mentindo, porque eu acho que ninguém ainda sabe exatamente que cenário mercadológico é esse. O que eu vou falar aqui para vocês são as minhas impressões, sabe? As minhas expectativas nesse período de pandemia, né? Eu acho que eu me reservei a uma coisa que é muito importante, que é ouvir muito, sabe? Assim, quem fala demais não ouve nada. Então, Exatamente. eu acompanhei muitas lives, eu participei de muitas reuniões, nossa, infinitas reuniões com produtores, com empresários de artista, com pessoas do mercado, com fornecedores. Então, eu ouvi muito, sabe? Foi um momento também de dar uma reciclada, né? De autoavaliação, de avaliação de tudo que foi feito. E assim, com base na experiência que eu tenho e no que eu tenho visto e no que está se desenhando para frente, uma coisa acho que é muito importante, Reni, a gente tem que entender que esse novo momento agora, especialmente as pessoas que têm artista, os empresários de artista, quem tem um produto para ser vendido, vai ter que fazer uma coisa que eu venho tentando fazer, que eu tento aplicar quando eu também sou o vendedor do artista, que é você, de fato, conseguir pensar com a cabeça de quem está te contratando. Como eu vivo os dois lados, isso me ajuda muito. Eu olho para um evento e eu consigo entender o potencial financeiro daquele evento. Então, não adianta eu tentar vender uma coisa para uma pessoa por um preço que eu sei que ela não vai conseguir pagar, entendeu? Ou que tem um risco muito alto. Claro que cada um corre os seus riscos, mas eu consigo olhar para aquilo e consigo dizer assim, olha, isso aqui cabe, isso aqui não vai caber, sabe? Entende? Tipo, então assim, você sabe, eu trabalhei vim trabalhando com os Novos Baianos, Sim, é um mercado de música de consagrado, é um show que tem um custo alto por questões óbvias, exatamente. então assim, Sim, e que recebe muitos pedidos, sabe? E em boa parte desses pedidos as pessoas realmente não têm noção realmente do custo, e algumas pessoas ainda tentam avançar com questões e eu tento de verdade proteger. Assim, não é não querer vender, né? Se uma pessoa pagar, a gente vai fazer o show. Mas assim, sim. não pode ser só isso, sabe? Então dá para você entender, ó, aqui cabe, aqui não cabe, aqui dá para avançar com esse, não dá para avançar. Você acha que além dessa situação que você acabou de colocar, que você anda nos dois lados, porque nós somos colegas duas vezes, né? Eu também sou formado em publicidade e propaganda. Sim, Mas assim, será que as ferramentas de publicidade, as ferramentas de marketing, ajuda nesse contexto de raciocínio dessa linha que você está colocando, porque você se preocupa muito com a imagem, é sim, sim, evidente. sim, sim, Nesse caso, você tanto se preocupa com a imagem do artista, porque são artistas que são consagrados, a gente sim, não pode desmerecer a arte, não existe nenhuma possibilidade para isso, mas além disso, tem a questão do evento em si, que sim, você tem que associar aquela imagem do artista, que seja compatível à linha do evento, à linha do público, para que ele se sinta claro, confortável. lógico, lógico. Tem, é assim, mas só completando essa coisa que você falou de expectativas do mercado. Então, eu acho que uma coisa que vai mudar de verdade é essa coisa da precificação do produto. Por que eu estou falando isso, Reni? Porque assim, ó, quem é produtor, tá cheio de gente querida aqui, eu fico às vezes me perdendo, porque eu Eu fico lendo também, também. Então, eu fico conversando nesse tempo, nessas conversas todas, a gente avaliou que tem dentro da nossa planilha como produtor de evento, a gente tem valores de alguns serviços
que eles estão congelados há pelo menos uns 5 anos. Tem coisa que tem item, eu não vou aqui ficar citando especificamente porque a gente vai entrar em detalhamento, mas tem serviço que eu pago o mesmo valor hoje para contratar do que eu pagava 5 anos atrás. Sendo que a gente tem inflação, a gente está no cenário de inflação. E, então, assim, será que a gente vai ter que mexer nisso? Não, não vai mexer, porque a gente está falando de coisas que estão congeladas há muito tempo. O que vai ter que mexer para esse novo cenário são nos cachês. Assim, eu acho que é isso que talvez desperte mais a curiosidade da galera de produção que está aqui na sua live. Então, já tentando bater esse papo aqui, né, com vocês e tentando dar alguma coisa da minha expectativa, eu acho que a realidade de cachês no Brasil, dentro dos mercados que eu considero os mercados que estão dentro da curva, porque assim, quando você fala de sertanejo mainstream, eu entendo como uma coisa eu já entendo como um outro mercado. Daqui a pouco, eu fico até brincando, daqui a pouco isso vai ser chamado de uma outra coisa. É tudo entretenimento, tá? Mas daqui a pouco vai virar um outro negócio, sabe? Eles vão ter tanto os canais deles, as coisas, o mercado já é tão fechado deles, que daqui a pouco vai virar uma outra coisa. Então, dentro do mercado que está dentro da curva, para mim, eu acho que a gente vai ter que realmente, os produtores, os empresários de artistas vão ter que, de fato, agora conseguir fazer uma autoavaliação do potencial de público do seu artista em cada região, sabe? As redes sociais dos artistas estão aí. Hoje você tem ferramentas, você está falando de ferramentas, assim, a gente tem muita ferramenta hoje para poder medir as próprias plataformas como o Spotify, você consegue ter dados ali que você sabe os plays por cada lugar, por cada região. Então, você saber como é que está a audiência do seu artista naquele lugar, então você entender o potencial, mensurar o potencial de público do seu artista naquele lugar, e você pensar com cabeça de produtor que isso assim, ó, se eu tenho capacidade de botar 1.000 pessoas no lugar e o preço do ingresso vai ser um preço médio de X reais, ele já vai conseguir fazer na cabeça dele uma conta de quanto é que ele pode cobrar do cachê dele. Claro, entendeu? claro. E assim, eu estabeleci como uma diretriz no meu trabalho que assim, eu só trabalho de fato hoje como contratante em situações responsáveis e dentro de realidades. Eu faço uma pesquisa constante sobre os artistas com os quais eu quero trabalhar, né? A avaliação dessa curadoria, ela não é só qualitativa da qualidade do artista, enfim, mas quando você vai para a parte mercadológica, é você também mensurar o que é que você imagina de potencial de público daquele artista no lugar. Se a proposta de lá vier com uma coisa muito distante do que eu entendo que é viável para o meu evento, não vai acontecer, né? Então, assim, eu acho que isso é uma forma que a gente tem de proteger o nosso mercado, entendeu, Reni? É proteção tanto para quem está produzindo, para quem está contratando, como para quem é contratado. Porque se existe uma coisa ruim para um artista, é você receber um cachê e o cara que te contratou ter prejuízo. Hoje o mercado ele é muito cruel com isso. Você não volta mais. Você não volta mais, cara. Hoje todo mundo se fala, a gente está aqui se falando. Os produtores antigamente eles se fechavam dentro dos seus lugares. Então, hoje a gente se fala, hoje a gente sabe, hoje está tudo aí. A gente troca informações, entendeu? Então, assim, deu errado no evento de Reni, o Reni contratou por X e teve prejuízo, então, olha, eu não vou contratar. Então, você já sabe, é uma referência. Então, eu como vendedor do meu produto, eu quero que o meu contratante ele ganhe dinheiro, eu quero que ele tenha lucro, eu quero que seja bom para ele, entendeu? Então, até porque todo mundo sai feliz. Para que eu faça isso, eu preciso ter muito conhecimento sobre... Entendeu? Eu não estou falando de valor artístico, sabe, Reni? Porque assim, é muito isso que eu ia te perguntar. Porque a diferença entre valor comercial e valor artístico. Isso eu ia te perguntar isso, porque o que acontece? Eu li um artigo interessante que ele fala o seguinte, que agora com a volta, né, pós-pandemia, enfim, não acabou a pandemia, mas vai acontecer alguns eventos. Sim. Existem duas situações um tanto complicadas. A primeira, nem todo artista vai querer fazer eventos. Por conta da idade, por conta dos riscos, a depender da situação, nem todo contratante ele vai lhe dar, de fato, uma segurança que vai deixar tudo em perfeitas condições para receber aquele artista, ele pode estar vulnerável com a equipe, uma série de fatores. E a outra situação que foi colocada, que eu achei até um tanto complicado, principalmente para quem é artista com pouca representatividade popular, propriamente dito, eu posso falar dessa forma,
pode ter alguma dificuldade na contratação, questão remunerada, que aqueles artistas que estão numa situação que já foi o conhecido da bola da vez, ele pode dominar esse mercado, e esses artistas de pouca representatividade, ele talvez não domine tanto, não consiga fazer tantos shows. Então, ele teria que se reinventar, profissionalmente falando, para poder conseguir se manter nesses eventos. Que aí vai muito a questão dos artistas que fazem eventos corporativos, artistas Sim. que abrem shows, etc. É como se, vou dar uma suposição louca aqui, Ivete Sangalo faça um cachê menor ou com uma composição menor do que um outro artista, e aí acaba dominando. Basicamente seria, basicamente para o pessoal entender, viu? Seria dentro desse contexto. Isso um pouco me deixou, assim, aflita, quando eu li esses possíveis, né, essas possibilidades, que eu não vou dizer que vai acontecer. A gente sempre tem um jeitinho para tudo, né? Mas é interessante, eu achei interessante a gente começar a analisar dentro dessa perspectiva, porque o artista ele tem que sobreviver, né? Sim, sim. É, E ele precisa dar manutenção no mercado por conta disso. E aí eu até discuti em algumas reuniões com relação a isso, e o artista fulano de tal, como é que vai ficar? Esses artistas mais velhos, como é que fica? Será que ele não vai fazer show? A gente se questiona, porque a gente precisa se questionar para poder ter, de fato, um norte com relação a isso. complementando, né, essa coisa, eu falei aqui, porque eu vou falando com você, Reni, eu, de fato, confesso, eu acho que quanto mais espontâneo o bate-papo for, não adiantava ficar pensando no que a gente ia falar. Assim, ó, Reni, vamos conversar, a gente é colega, tá Vamos, aqui, tem vamos. tanta gente querida aqui entrando aqui, outros colegas produtores, pessoas queridas no mercado. E aí você falando, eu mesmo falando, comecei a pensar o quanto é importante essa coisa de você saber distinguir o que é o valor artístico e o valor comercial, né? Se valor artístico fosse a única referência, a base para valor comercial, a gente não teria algumas diferenças de cachês. Por exemplo, eu trabalho com os Novos Baianos, então, para mim, a maior Sim, banda que já existiu no Brasil, a banda mais importante da música popular brasileira. Então, teria que ser o maior cachê da música brasileira. E a concordo. gente sabe que não é isso, porque existem as questões comerciais. Sim, Muitas vezes é muito difícil para você colocar isso na cabeça do artista. De verdade. Eu sei, às vezes, eu tenho colegas empresários que trabalham com artistas e, assim, às vezes eles têm a dificuldade mesmo de conseguir convencer o artista do tamanho do cachê dele, sabe? Assim, tipo, olha, nesse momento... E é uma coisa que oscila, sabe? Tipo, nesse momento agora do mercado, nesse momento da sua carreira, o preço é esse, sabe? Mas agora a gente conseguiu, lançou um disco e está no momento, o valor pode ser agora já esse. Você tá, uma música sua aconteceu, está numa novela, tá. Então assim, isso vai ser uma coisa crucial. Quem não conseguir se ajustar e entender o valor do seu produto, um valor mercadológico, um valor comercial, vai ter muita dificuldade nesse novo cenário. É a minha opinião. Eu acho que vai, especialmente no início, acho que as pessoas vão colocar muito os pés no chão. Eu falo mercado de contratante, que assim, mercado de contratante hoje, essa palavra contratante, ela já caiu em desuso. Não existe mais sim. contratante, existe parceiro, né? Você tem Parceiro, parceiro verdade. comercial em cada lugar. Né? Aquela Verdade, função do cara que é o contratante, isso vai estar ficando cada vez mais raro, né? Vai estar ficando verdade. mais desuso. Então, E fora que causa medo, né? Um pânico. Já veio o pois é, contratante e tal, a Pois depender do é, virou artista. até uma coisa assim, né? Do cara, o contratante, né? Então, você tem parceiros. E parceria, o próprio, né? Indica que é uma coisa de estar junto dentro de uma coisa. Estar junto dentro de uma coisa é todos ganharem ou todos perderem, enfim. Sim, Então, eu acredito que quem tiver essa perspicácia, essa, esse pé no chão de olhar para entender para o mercado e falar, ó, nesse momento agora, o meu valor de mercado é esse, para as minhas expectativas, sem conseguir fazer um planejamento de carreira. Porque assim, tem artista que faz o planejamento de carreira e que quer realmente fazer pouco show. Prefere só sair de casa, você está falando aí da coisa de sair de casa, só sai de casa assim, por tanto, por X. Tem gente que tem essa condição, mas tem gente que não tem. não tem, Então, verdade. quem fizer um planejamento e quiser alcançar aquela meta X, para alcançar X, vai ter que estar com o preço ajustado para X. E Sabe? preparado, né? Preparado. O mercado vai ser bem rigoroso com isso. Eu falo por mim, eu acho assim, eu já vinha com essa diretriz, eu não, sabe aquela coisa, o famoso dar o passo maior que as pernas, ou
ou enfim, isso é muito complicado, né? No nosso mercado, às vezes, um evento mal calculado pode representar um rombo que você tem, se você não tiver estrutura, você não consegue. E, assim, pô, eu sou muito feliz de poder falar que dos 60 eventos que eu produzi no ano passado, assim, sabe, não teve nenhum grande problema financeiro, e eu acho que é muito por conta desse diálogo ser muito franco com as bandas, os artistas com os quais eu trabalho, com os quais eu contrato, sabe, da gente estar se ajustando muito ao valor que o meu evento tem condições de pagar, ao mercado de Salvador, especialmente, que é onde eu trabalho mais, de entender que cidade é Salvador, sabe? Uma cidade com a segunda pior renda per capita entre as capitais na cidade, uma cidade pobre, entendeu? A gente está Sim, falando no momento de desemprego, no momento que, enfim, então o ticket é mais baixo, você tem que entender isso. O cara que está lá, que é um artista que é do Rio Grande do Sul, que é de São Paulo, o cara tem que olhar para Salvador e entender que assim, ele conhece do artista dele e eu conheço do mercado daqui. Então a gente tem que fazer essa soma e chegar num... E ele vai querer tocar em Salvador, não vai querer? Então, para ele tocar em Salvador, ele precisa contar comigo. ele precisa se ajustar. Então a gente precisa dialogar, a gente precisa chegar nesse equilíbrio, entendeu? Entre aquilo que paga as contas dele, ele vai ter que adaptar a estrutura dele para isso também. Você falou Também. de o Ivete Sangalo ter que, de repente, fazer formatos menores. Essa pode ser uma realidade Pode ser que uma vem por aí. realidade. Que vem aí. Exatamente. As bandas e artistas Já está diminuírem suas estruturas, já vem E, acontecendo. Né? e assim, como inclusive já está acontecendo de uma forma mais ajustada com as lives. Antes as lives eram individuais. Agora os artistas entenderam que eles podem converger, que eles podem unir suas forças com Sim. o público, evidentemente, se reinventando, inclusive, criando possibilidades. Porque uma junção que eu ouvi essa semana que foi muito bacana, acho que no total, assim, por alto que eu, pelo menos eu tentei, né, Sim. ajudar foi a live de Belmarx com Wesley Safadão. Né? Os Sim. dois juntos. Na cabeça da maioria, o cara ia tocar primeiro, o outro depois ia tocar. Não, eles conseguiram se encontrar. E olha que são públicos totalmente distintos. Né? E Vai públicos ter uma conversão de público aí. Né? Eles assim, exatamente, mas de uma mas certa é um forma, mercado só, tá? é um mercado É um só. segmento só, assim, né? Mas Ali. assim, as pessoas antes não tinham essa cabeça. Cada um Sim. por si. Talvez esses projetos de nível, esses projetos mais criteriosos, que acabou homenageando um determinado artista, unificando, né, outros artistas para fazer homenagem, etc. e tal, talvez acabou mudando, né? Mas eu penso que as lives já começam a ter um certo um diferente. Na verdade, essa pandemia acho que veio para mostrar para os artistas que, assim, talvez eles, até com a tecnologia, eles consigam talvez ter equipes mais enxutas, assim, sabe? Eles Também. conseguiram entender que a coisa pode rodar. Isso não serve só para o mercado de produção, assim, isso é o mercado como um todo, né? Tem empresas aí que vão, assim, a coisa da venda online, né? Assim, da compra online, acho Sim, que vai ser uma herança que vai ficar. Muita gente que nunca comprou nada online, hoje faz o mercado online. E aí os mercados vão entender que isso é uma nova realidade e vão diminuir suas estruturas, loja física cada vez menores, e galpões e estoques muito mais funcionais, porque hoje mesmo eu estive num lugar que a loja deixou de existir e é só um galpão, porque só vende online, então é basicamente a logística de entrada e estoque, né? De saída, e motoboy exatamente. entregando e postando coisa pelo correio. Então, acho que para o mercado da gente também, isso é uma realidade. Acho que muita gente por necessidade, vai estar tendo que reduzir, né, o Sim, seu staff. E eu acho que quando voltar, eles vão entender que, de repente, olha, dá para funcionar, né, com um pé mais no chão. Assim. Eu até brincava, né, eu conversando com a Baby, na época dos anos 80, quando a Baby e Pepeu saíram em turnê, na época era o show mais cobiçado do Brasil, eles viajavam com 43 pessoas. Né? e as bandas de forró, que eu entrei também, né, uma Não, barco de mas banda de forró, que né? era também nesse nível aí. Você imagina você viajar com Inário, não sei 43 o quê. pessoas, cara. Então, assim, como é que vai? Como é que essa conta vira? Não vai, entendeu? Entender que é um outro momento totalmente diferente. Então,
Então, parte Totalmente. muito disso, né? Eu torço para que os ditos contratantes, né, os produtores de evento, eles consigam ter muito essa noção, porque protege também o mercado, faz com que o mercado seja mais saudável, entendeu? Eu não vou citar situações aqui, mas só para você ter um exemplo, assim, teve uma artista que eu fiz um show por um cachê de R$ 10.000, e 4 meses depois alguém contratou essa artista por 35.000. Né, artista? E assim, aí você pergunta, poxa, mas que legal, ela bacana. E aí a pessoa, E não foi carnaval. a produtora a produtora do artista ligou para mim perguntando assim, olha, preferência é sua, porque você fez primeiro aí, mas me ofereceram 35.000. Você paga 35.000? Eu falei, não vou pagar 35.000. Não é porque eu não acho que assim, porque não vai. Porque eu com 10.000 eu quase empatei sua conta. Como é que agora você, 3 meses depois, você vai virar uma conta de 35? O resultado disso é que o evento deu prejuízo e essa artista não retornou mais a Salvador. Né? Não retornou mais porque o mercado entende que essa artista dá prejuízo. Por quê? Porque o preço que ela agora acha que ia aplicar é o preço que o cara fez. Então, olha aqui que coisa chata para tudo. Você tem um Loucura. artista muito bacana assim, que o produtor que contratou estragou, a empresária da artista estragou esse mercado, todo mundo se fala, como eu falei a você, então todo mundo ficou sabendo que o cara tomou prejuízo. Então, como é que fica esse mercado? Você acha que foi bom? Será que valeu a pena ganhar esses 35.000 nesse momento e depois você ficar 1 ano e meio sem retornar na cidade porque Até ninguém mais. está... Entendeu? Então, o que é que tem que fazer agora? Vai ter que dar os passos para trás, vai ter que reconstruir. Você falou de Lineker, sabe? Eu tento usar a Lineker como muito uma referência de um case que eu tenho muito orgulho, porque eu fui, né, a primeira vez que Lineker veio foi eu que trouxe, e todas as vezes que Lineker veio a Salvador, com exceção de um evento que teve na Concha Acústica, todas as outras vezes foi eu que fiz a produção, e eu junto com o Ricardo, que é o empresário, nós criamos um diálogo muito franco. E quando eu vi Lineker, eu me apaixonei pela artista e pelo trabalho, entendi o potencial. Eu falei, vamos construir essa carreira e esse mercado de Lineker em Salvador? Vamos construir com o pé no chão e galgando degrau a degrau. O último show da Lineker foi no Teatro Castro Alves, na sala principal, sold out, maravilhoso, com um ticket mais alto. Então assim, mas para chegar aí, a gente foi fazendo. O show foi para 1.200, o show foi para 2.000, a gente vai, vamos entender que momento é esse, que preço de ingresso é esse. Depois que eu fiz a primeira vez, choveu proposta para a Lineker. Todo mundo queria. Inclusive, Né? vou até falar uma coisa pra você. Se eu não me engano, esse show de link que você trouxe, eu acho que foi em agosto, julho para agosto. Vou te dizer, Aí você vai sabe forçar por quê? muito a memória Não, de uma pessoa que estudou na facul. eu sou um pouco. Tem um elefante na memória de vez em quando. Porque foi próximo da Flipelô. Sim, sim, deve ter Lá, sido. Eu realmente lembro. não. Mas deve ter Muito sido bem. lá por agosto. Foi em agosto, foi na próxima Flipelô. Eu me lembro que eu estava fazendo o Flipelô. Não. Esse daí foi em 2000. Não. Ah, não. Não. Esse foi um outro show. O do TCA não foi esse. Esse eu fiz um show Não, no não foi Pelourinho do no TCA, mesmo não. Tô dia. falando dos primeiros. Não, o primeiro foi em 2016. Primeira vez. Imagina, a Lineker tinha 6 meses de carreira. Então, assim, eu apostei na artista no início. Assim, isso é uma coisa também que eu tentei fazer, né, a partir do momento em que eu resolvi abraçar o médio mercado. Para quem não entende o que eu chamo de médio mercado, quando eu estou falando desses artistas que tem um mercado que a pessoa chamava de independente, eu não gosto de Sim, usar essa palavra né, que é uma coisa underground, cult, como se fosse uma coisa inacessível. A gente está falando de gente que tem música de gente que tem popular, entendeu? música. Estou falando de Johnny Exatamente. Hooker, de Lineker, de Maglore. Isso é Exatamente. pop, é popular, não tem nada de rebuscado. A gente não está falando né? A gente não está falando de uma música altamente complicada e rebuscada que a pessoa vai ter um conhecimento. Não tem, é música popular, entendeu? É música popular. Concordo E esse plenamente com médio você. mercado, quando eu abracei, eu tentei estar sempre à frente, sempre um passo à frente. Então, o que acontece? A coisa despontou e eu estou ligado no mercado, então está sempre à frente. Então, eu trouxe Lineker, a primeira vez que trouxe Lineker fui eu, o Johnny Hooker fui eu, a Duda Beat, a Ana Vitória, Sim, Ana Vitória. enfim, assim, eu tenho muito orgulho de ter sido o primeiro. Essa coisa assim, eu fui o primeiro a trazer, né? E E, assim,
Isso Coisa cria uma boa, o referência primeiro bacana. é te falar isso. É. Por isso é a questão da. Vocês entenderam, né, galera? Que eu não tô puxando o saco de ninguém, não, mas eu tô falando de uma Ah, puxando pessoa meu que saco. pensa. Não, mas que pensa com o pé no chão e que tem essas sacadas. Porque eu vejo muita mesmice no mercado. Muita coisa que acontece. Ah, tá na moda, vou pegar. E não é assim. Eu acho que o produtor, de fato, ele precisa estudar. Ele Se tá na precisa moda, entender. já passou, a oportunidade já Já passou. passou, Alguém já fez. Alguém já é, tá na fez. moda, o povo gosta. Não se pensa dessa forma. Eu acho que tem que se estudar mesmo, ver se aquele público é interessante. Às vezes o público está sedento desse tipo de artista. Então é interessante que, de fato, faça esses formatos. E você foi uma das pessoas que trouxe isso para a gente. E eu acho muito importante E é no isso. Aí mercado. às vezes o cara fala, ah, você fez, então você tem a prioridade. Fala, beleza, tranquilo. Mas desde que você mantenha o pé no chão. Porque se você. Porque depois que eu fiz a Lineker a primeira vez, choveu gente querendo contratar a Lineker, mas aí vem a grande inteligência do empresário do artista e fala, não, bicho, eu vou com você, Valdir, porque você conhece o mercado que eu quero alcançar. E eu pensei com a cabeça dele. Eu pensei Deixa com a o plano cabeça que ele dele. Eu traçou, digo, né? não adianta você receber esse cachê de 50 mil agora e fazer um evento e o evento ser. Eu fico que você vai. Ninguém vai te contratar mais. Então é melhor. Vá construindo passo a passo. É E assim, importante. e nós fizemos isso, assim, é uma parceria da qual eu me orgulho muito, sabe? O Francisco Elombre também, a gente tem, sabe, se eu pegar a quantidade de artistas que eu fiz pela primeira vez, assim, pô, é uma coisa que, se tem uma coisa que eu me orgulho muito, é isso, assim, sabe? E hoje as coisas já chegam, né? Então é legal isso, que como o mercado se alimenta. Então as pessoas me procuram, os produtores, os artistas, quando que estão despontando, as coisas já chegam, né? Até a mim. Então é, criou uma chancela aí muito bacana, assim. Eu me orgulho muito, muito, muito desse médio mercado. Eu acredito muito nesse médio mercado. Eu acho que a realidade de público de 2.000 pessoas, de 3.000 pessoas, é uma realidade assim que é assim é saudável. Talvez, Reni, sabe? Assim, talvez a palavra certa seja essa, sabe? É, É uma realidade é verdade. saudável. É possível você ter uma carreira muito bem consolidada, com uma quantidade de shows interessantes, fazendo show, rodando o país, fazendo show para 2.000, 3.000 pessoas. Quando aparece um grande festival, aí sim você consegue estar um público de 50, 40 mil pessoas, mas assim, você ter essa base fiel em cada lugar e você conquistar isso é um ativo que você. Desculpa, caiu, voltou? Voltou, Reni, para você? Voltou, voltou, Voltou sem voltou. áudio para mim. Eu Voltou. tô, Ah, eu tô lhe ouvindo. não, é Pronto. porque, incrível. E agora? Aqui pronto. Estou lhe ouvindo. Tá me Deu ouvindo, uma né? parada, mas Enfim, voltou para você. mas é isso. Então, o mercado tem que ser saudável, né? Eu acho que a palavra certa é essa. Eu espero que ele Eu volte acho, eu saudável. acho, eu acho importante trazer esses temas nessa situação que eu criei da série de diálogo, justamente por isso. Porque muitas das vezes a gente fica sem norte, né? Sem saber de fato o que vai acontecer, um tanto seguro. Eu estou falando a gente como um todo, nossos colegas. Então é importante trazer esse tipo de assunto para fazer discussões com realidades de pé no chão. A gente não Sim, pode falar que fulano de tal fez isso, pô, que massa, não sei o quê. Não, gente, vamos ter pé no chão, vamos pensar um pouco em nós mesmos, para poder a gente, de fato, ter uma racionalidade precisa, porque o mercado está nos pedindo isso, está nos sim, pedindo sim. responsabilidade. As pessoas não podem mais fazer nada nas coxas, aqueles que faziam, né? Sim, sim, Então, sim. eu penso muito isso, que a pandemia Como é que veio. tá de tempo aí, Reni, da nossa live? Só que tá aquele negócio que cai? Como é Ó, que é isso? Me nosso conte aí. tempo, 48 minutos. Como é que. Ah, tá. Não, Tá, tá, me ajude. Daqui a pouquinho eu tenho que sair, que eu tenho que voltar para lá, tá? Então, assim, tá, só para tá, atualizar. tá. Tô Quer no falar meio um do pouco trabalho. da drive, porque não deixa de ser uma Tá, novidade. é uma novidade, tá? Então eu vou falar para vocês assim da coisa do drive, né? Do driving, né? Assim, a É gente. porque você fala do drive, aí eu vou falar do sorteio, que ainda tem sorteio hoje, viu, galera? E os Ó, que beleza. agradecimentos têm que ser O feliz. convidado participa, não, né? Do sorteio, não, né? O Não, entrevistado, não. 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 Mas ganha, não se Então pronto. preocupe, não. Mas assim, falando sobre o driving, assim, eu tô lá, né? Tendo essa experiência como atração, né? Na verdade. Mas como as pessoas que estão lá são
pessoas que são colegas de trabalho também, então eu acabo, por curiosidade, né, entrando também, e eles acabam pedindo também as minhas opiniões, e a gente bate um papo. Eu acho que é uma alternativa temporária, essa é a minha opinião. Eu acho que é uma alternativa temporária e que eu torço muito que em Salvador isso consiga, enfim, ser viável financeiramente, que aconteça e que seja de sucesso, porque, Reni, vou completar aí 4 meses e meio sem conseguir realizar um show presencial, né? Essa coisa, ainda que seja no carro, de certa forma, é um reencontro com as pessoas, mesmo que seja através dos carros, né? Valdir, fale onde vai ser, porque tem gente aqui perguntando. Qual Vai ser no drive? centro de convenções. Amanhã eu faço um show da inauguração do centro de convenções. O show de amanhã é um evento só para convidados, a partir da quinta-feira. Né? A partir da quinta-feira ele já começa a funcionar com programação de cinema e de shows também. Né? No sábado acho que vai ter já, inclusive, a banda Eva que vai ter. Exatamente. Vai tocar. É isso mesmo. Então, assim, assim, por mais que eles tenham se planejado, tenham criado, de fato agora vendo a estrutura, né? Então eu vou até tirar umas fotos e botar no meu Instagram, daqui a pouco fazer uns stories. Bote, cara, que vai ser muito massa. Quem quiser a entrar galera lá, vai o querer. meu Instagram é aberto, enfim, é só entrar lá e conferir. De fato, quando você vê a estrutura montada com um painel, tem um painel de LED gigantesco, o painel central tem 130 metros quadrados, né? Então a gente está falando de um painel de 16 por 8 de altura, de altíssima resolução, fora os 2 painéis laterais. E quando você vê o palco, o painel, e que você vê ali as baias dividindo as posições dos carros, é que você tem noção do que é que vai acontecer. Assim. Então, rapaz, eu tô quase montando uma outra live aqui com você para você falar dessa experiência sua, velho. Porque, vamos fazer. Eu acho justo falar sobre isso, porque está sendo uma novidade da Zorra. É a primeira vez que Salvador está vindo com essa novidade. E nada mais justo de uma pessoa como músico, porque tem que ter essa questão da aceitação. A gente está aqui vendo o termômetro do público, a gente está muito feliz por estar vendo aqui, mas é interessante também a gente saber o que está rolando, a galera lá se animando e tal, dentro do carro, será que a sensação, porque eu assisti uma de Bela, que toda hora mandava o pessoal voltar para os seus carros, né? Porque chegou um momento que estava todo mundo travado, muito louco. Lá não pode sair do carro não, cara. E aí, eu sei que tem as regras, mas a galera já estava saindo, querendo sair do carro, já querendo fazer uma coisa... Na verdade, assim, esse evento amanhã, é um evento para convidados, vai ser um grande teste, né, da própria operação toda, que é uma operação que bem complexa por conta dos protocolos, né, então, assim, é uma coisa bem rigorosa, inclusive... os protocolos para as pessoas que estão trabalhando, para quem está trabalhando, não só para o público, né? Então, a minha equipe que está lá hoje, está todo mundo devidamente de máscara, os outros trabalhando com luvas, com viseiras e todo mundo, o álcool gel, né? O álcool 70, na verdade, imperando, o protagonista da coisa. Ainda não apareceu ninguém vendendo não do lado de fora, né? Porque o cambista agora não vai vender mais. Ele agora vai vender álcool 70. Então, existe um distanciamento social, inclusive, de cima do palco, né? Assim, serão 5 músicos no palco, onde vai fazer uma marcação. Caiu? Voltou? Voltou e a gente está com poucos minutos, viu? Eu acho que eu vou fazer outra live com você. Literalmente. Vamos marcar. A gente vai fazer a marcação no palco para que os músicos também consigam ficar nos seus espaços, assim, né? Não vai ter aquela coisa de um músico abraçando o outro. A gente vai tentar dar exemplo. Vamos tentar dar exemplo, né? Porque assim, a gente sabe que a situação ainda é uma situação muito difícil, né? Do Covid. Mas, assim, e entende que essa coisa do entretenimento, de fato, nesse momento tem que estar em segundo plano. Mas a gente tem que entender também que tem muito pai e mãe de família ali que está sem trabalhar há 4 meses e meio. E que, bicho, com alegria de voltar, sabe? Para poder melhorar o nosso o nosso psíquico, porque senão o povo vai surtar. E a arte, eu acho que é a melhor receita para tudo isso. Isso, a gente precisa de um pouco desse encontro presencial, mesmo através do para-brisa, né? Mas vamos lá. Vamos torcer que as pessoas não mudem a estação de rádio, né? Porque vai todo mundo ouvir pelo rádio, pelo som do carro, né? Então vamos torcer que a pessoa permaneça sintonizada. Não tem caixa de PA. Não tem PA, tá? Não tem. O som é exclusivamente pelo som do carro de cada um. Então, assim, vamos torcer para que as pessoas não botem no mute. Não. Eu tô lhe convocando que depois... Porque assim, gente, ó, rapidinho. Pra semana, a gente vai ter Léo Dupida. Léo Sampaio vai falar como apresentador. Meu amigo como querido. empreendedor, verdade.
enfim. Mas eu tô com um número já no limite aqui. Laeste, lembra de Laeste? Nosso amigo tá aqui do Pô, meu claro, lado. grande produtor, Laerte, grande, grande. Maravilhoso. Do Saudade meu dele. lado, me infernizando. Mas eu preciso muito em setembro. Eu já estou lhe convocando. Tô Primeira terça dentro. de setembro, a Não gente sei vai nem o que conversar. que é, eu não sei nem o que que é, você me convidou, eu tô dentro. Então a gente tá fechadinho. Mas deixa eu falar aqui rapidinho. Gente, o nome do ganhador. Quem ganhou foi Breno e Camila. E foi para a rede de produtores, fizeram lá suas apostas das marcações, e eles ganharam uma dessas, né? Dessas lindas pulseiras aqui, que a Vila Criativa, com a Simone Reis, acabou nos doando, tá? Uma outra coisa que eu quero fazer rapidamente é agradecer, porque eu só tenho 5 minutos. Boa. Agradecer ao Delta Park, a Fernanda Caymmi, a Maiana, a Fábio, a Ranulfo, ao meu lar retrô, porque está nos cedendo aqui a poltrona, a mesa e tal. A Lata Luz, Latinha Val, muito obrigada. A Diana Silva, que estava numa live, com certeza deve estar aí nos assistindo. E o meu querido Laeste, que está aqui do meu lado, topa tudo Grande na Laerte. parada, meu irmão, está aqui do lado. E a rede Abraço de a todo, produção. abraço a todo mundo aí, os colegas. Eu não quis ficar citando porque foi muita gente É querida que entrou muita gente. aqui. Assim, eu tô feliz, porque hoje a gente bateu recorde, né? Hoje eu tô com 60 pessoas nessa live. Eu nunca na vida Aí, ter 60 pessoas num horário desse. aí, tá Ah, vendo? Vamos nós marcar. estamos, de fato, contribuindo para essa Estourados, né? escola. A gente está Estourados, estourando né? a Bahia. Deixa eu te falar. Tá tudo certo. Em setembro eu vou querer você só Vamos. para falar sobre esses dragões, velho. Inclusive colocar sua posição com relação a isso, o que acha, o que não achou, se é bacana, se não é, porque isso vai ser um meio a ser explorado, pelo menos, mais ou menos daqui uns 3, 4 meses ou até 6 meses. Muita Quem gente ainda sabe, vai fazer esse tipo de trabalho, né? Mas beleza. Ó, beijo. Deixa eu voltar pro Bom centro de show, bom convenções, show. Muito obrigada tá? e até breve. Até breve, meu bem. Um beijo. Beijo. Obrigada, Nada, tchau. meu bem. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu? Bye.